Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, agradeço muitíssimo a Deus a oportunidade de estarmos juntos para podermos estudar e elevar ainda mais os nossos pensamentos para a verdade. Para começarmos a reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 134, Oração para alcançar a plena liberdade. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e caso você o tenha, pode acompanhar a leitura ou caso contrário, pode fechar os olhos e fazer a posição de oração e acompanhar mentalmente. Vamos lá então? Oração para alcançar a plena liberdade. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus, do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas. A natureza é regida pela inexorável lei de causa e efeito. Não é possível escapar dessa lei. A lei de causa e efeito é a expressão da sabedoria de Deus. É a onipotência de Deus manifestada sob a forma de lei, para que possamos usufruir dela livremente. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável. O fato de Deus onipotente, onisciente, onipresente, manifestar-se sob a forma de lei é realmente a demonstração de seu amor infinito. Devemos render-lhe nossa imensa gratidão e, ao mesmo tempo, retribuir-lhe o amor, obedecendo docilmente a sua lei. O fato de existir aqui e agora a lei de Deus significa que Deus está presente aqui e agora com o seu amor. Em verdade, Deus está presente aqui e agora, está em torno de mim, acima de mim, à direita, à esquerda, em frente, atrás, dentro de mim, enfim, está em toda parte. Neste momento, sinto isso realmente do fundo de minha alma. Minha respiração é a respiração de Deus. O pulsar do sangue em minhas veias é o pulsar da vida de Deus. Deus me protege o tempo todo, não se afastando de mim nem por um minuto, um segundo ou uma fração de segundo. E Ele me diz, aqui e agora, conhece teu Deus, desperta para a presença de Deus, conscientiza que Deus está presente dentro de ti. Deus é a força suprema, Deus é onipotente, é onisciente. Portanto, o fato de Deus estar dentro de ti significa que, na realidade, também és onisciente e onipotente. É preciso que elimines de tua mente a ideia de autolimitação. Pelo fato de considerares a ti mesmo uma massa material chamada corpo carnal, de força limitada, é que surge a ideia de autolimitação. Todavia, não és matéria, és vida, és um com Deus que criou o universo. Conscientiza plenamente essa verdade, elimina de tua mente todos os temores e todas as preocupações, aprofunda a consciência de tua unidade com Deus, ouve a voz de Deus e vive segundo a vontade de Deus. Assim procedendo, poderás revelar em ti a própria força de Deus e, inversamente, diminuindo a consciência de unidade com Deus, diminuirás na mesma proporção a tua capacidade de revelar a força infinita de Deus que existe dentro de ti. Conscientiza o teu eu originariamente uno com Deus. Então, tua força ultrapassará os limites de tua energia física e teus empreendimentos evoluirão para obras grandiosas que revelarão a força de Deus que age através de ti. Ouvindo a voz de Deus que assim me diz, agora se tornou ainda mais firme a minha consciência de unidade com Deus. Agradeço profundamente a Deus por esta graça. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que não só nos ensina sobre a lei de causa e efeito e a necessidade de observá-la, mas que também, quanto mais nos tornamos conscientes da nossa unidade, mais somos capazes de manifestar uma força grandiosa que existe dentro de nós,
que é a própria vida de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer novamente a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que nós estivéssemos aqui juntos mais uma segunda-feira para estudar os ensinamentos da Seichonoye. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo a palestra aqui na Regional DF Brasília, as pessoas que estão no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado, é muito gratificante podermos falar e compartilhar essas palavras maravilhosas, são as palavras da Seichonoye. A todos que estão acompanhando virtualmente, tanto no nos canais do YouTube da Seichonoye do Brasil, quanto da Meditação Shinsokan, meu muito obrigado, obrigado pelo carinho, a todos que estão em Brasília, fora de Brasília, meu muito obrigado mesmo. Recebo esse carinho, essas mensagens que estão deixadas para mim com muito amor e retribuo em forma de orações abençoando você e toda a sua família. Meu muito obrigado. Muito feliz de estar aqui mais uma vez para podermos falar um pouco mais sobre ensinamento, ainda mais sobre esse tema, que é um tema muito especial, necessário ser abarcado nos tempos atuais e que é uma preciosidade quando nós entendemos profundamente a sua grandiosidade. E, deixa eu já puxar o quadro, ele faz uma barulheira na gravação. Tá bom aqui? Vai um pouquinho mais. Tá bom? Valeu, muitíssimo obrigado. Nós vamos falar sobre a força grandiosa que existe no nosso interior. Então esse é um carro-chefe que a Seichonoye traz, porque um ensinamento que prega a libertação do homem, mas a libertação no sentido de exteriorização total da sua capacidade. E não simplesmente uma libertação de alguma ideia de punição. Não, é libertação mesmo do desenvolvimento pleno. Porque muitas vezes a ideia de libertação é dada simplesmente com uma oposição a algo negativo. Quando, dentro da Seichonoye, a ideia de libertação é a ideia de você conseguir manifestar plenamente a grandiosa força que existe no seu interior. E para nós falarmos disso, eu vou utilizar um pouquinho, já referindo à oração que nós acabamos de fazer, que é a oração que consta no livro Sutra Sagrada Verdade e Orações. É a oração para alcançar a plena liberdade, está na página 134, né? Nós vamos passar por alguns trechos dela, mas o livro que nós vamos basicamente estudar mesmo é o livro A Verdade da Vida, volume 7, da coleção A Verdade da Vida, que é uma das coleções principais da Seichonoye, composta de 40 volumes. Então são 40 livros desse que nós temos dentro da coleção, que é um tratado de filosofia e espiritualidade incrível, que nos mostra o quanto é grandiosa a nossa existência espiritual e os caminhos para manifestar. E o volume 7 é um volume que encanta, porque ele é o vida prática, a vida cotidiana. O volume 7 fala da vida cotidiana e o volume 8 vai falar da meditação Shinsokan. Então a gente associa a prática contemplativa, que nos auxilia a entender e compreender a nossa essência, e no volume 7 nós vamos aprender a exteriorizar de forma prática, de forma diária, de forma constante na nossa vida essa natureza divina. E esse livro aqui, junto com o livro A Verdade da Vida, volume 8, eles formam aquelas casadinhas que são fundamentais no nosso estudo, dentro da coleção A Verdade da Vida. Nós temos volume 7, volume 8, volume 37, volume 38, volume 19, volume 20. Então são vários livros que vêm em dupla dentro da coleção, que são muito maravilhosos. Volume 1 e 2, que vai falar sobre a imagem verdadeira, né? Então é muito legal. 9 e 10, muito espiritual. Então assim, é muito legal nós termos esse conhecimento, e quanto mais a gente estuda, mais a cabeça se abre, gente. Por isso que é tão bom ler, por isso que é tão bom estudarmos. Eu bato muito nessa tecla porque é fundamental. Vamos lá. Para a gente começar falando sobre a força gigantesca que existe no seu interior, que está no seu interior, que habita no seu interior. Nós precisamos compreender exatamente da onde que vem essa força interior. Nós precisamos compreender isso para que a gente entenda o que realmente temos e aquilo que nós podemos manifestar. O problema de hoje em dia não é que
as pessoas não têm capacidade. Hoje em dia as pessoas desconhecem capacidade. E mesmo aquelas que acham que têm capacidade, acham no lugar errado. E é esse que é o ponto. As pessoas hoje em dia acham que com a força mental delas, única e exclusivamente, elas são capazes de mudar o mundo. E não é assim que funciona. Pelo menos assim, para a imensa esmagadora maioria das pessoas, não é assim que funciona. Então precisamos entender o que é essa força gigantesca para, por meio da compreensão, nós podermos acessar. Imaginemos a seguinte história. A pessoa, ela está num estado assim de pobreza muito grande. E você vai escondidamente, sem que isso é uma história que é contada, eu estou só fazendo uma pequena adaptação. Você vai sorrateiramente, sem que essa pessoa saiba, e coloque dentro do bolso dela, vamos lá, nos tempos modernos, antigamente o pessoal falava cheque, hoje em dia tem gente que não sabe nem o que é cheque. Fala, cheque é uma coisa que meu pai falava muito tempo atrás, né? Você bota um pendrive com criptomoedas. A galera hoje em dia entende. Aí vai ter gente que fala, não entende. Então você bota um pendrive com criptomoedas enrolada num cheque. Acho que eu consigo abarcar todos os públicos. Acho que assim eu consigo abarcar. Então você pega um pendrive com as 200 bitcoins, aí você enrola num cheque em branco, assinado com fundo total, você bota no bolso da pessoa. Aí tá lá. A pessoa acorda, ela não sabe que tem esse cheque, nem esse pendrive com as criptomoedas. Ela está rica? Ela está. Ela tem milhões com ela. A pergunta é, ela sabe que está rica? Não. Por mais que ela esteja milionária, ela não sabe que ela é milionária. Pergunto, ela vai viver como rica ou pobre? Pobre. Porque ela desconhece o que tem dentro dos bolsos dela. A mesma coisa acontece com a gente. Apesar de nós termos uma força gigantesca dentro de nós, por desconhecermos, continuamos a viver de forma pequena, continuamos a viver de forma insignificante, continuamos a viver de forma a sofrermos acreditando que somos incapazes de ser donos do nosso destino. Então, primeiro precisamos entender quem nós somos, para depois nós podemos entender o que nós podemos fazer, o que nós podemos transformar e o que nós realmente somos capazes. E aí vem o ponto que é o que eu falo muito, que é nós entendermos a premissa da criação, a premissa do início, a premissa do universo ou o porquê das coisas. Então vamos lá. Quando nós falamos de premissa, nós precisamos entender, premissa é a base, gente, é a fundação, é o pilar. Da onde que tudo surgiu? Na teoria materialista, que vê somente a matéria como existência, a teoria atual mais aceita é a teoria do Big Bang, que você teve uma inflação do universo há 13,8 bilhões de anos e a partir daí todo o universo vendo sendo criado e nós somos um planeta que gira uma estrela dentro de uma galáxia que tem 200 milhões de estrelas, tem 1 trilhão de planetas em previsão, que é uma das galáxias que faz parte de um pequeno aglomerado que tem milhões de galáxias, que faz parte de outros que tem bilhões de galáxias, no universo que tem trilhões de galáxias, tem 4 trilhões de estrelas e tem quintilhões de planetas. Então nós somos apenas um, que deu a sorte de ter água líquida lá e os bichinhos começaram a surgir, que ninguém sabe de onde, começaram a crescer e de repente virou o ser humano, e o ser humano é uma simples, é um resultado de uma sorte de conexões de proteínas que geraram a sensibilidade que estaria inserida no corpo carnal. Então, ou seja, no pensamento materialista, nós somos um acaso, nós somos uma sorte no universo, inclusive que provavelmente só temos nós no universo. Então nós vivemos naquela mega mansão de 42 quartos, mas a gente só precisa de a cozinha, não precisa mais nada. Mas a gente tem lá aquela casa gigantesca que não usa para nada. Então seria essa visão que tem-se do materialismo. Então, dentro de uma visão materialista,
o que nós somos? A poeira, da poeira, da poeira, da poeira, da poeira, da poeira, da poeira do universo. Nós somos nada, 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 nada. 2 metros para a gente já é muita coisa. Você imagina, então, o tamanho do universo que é medido em anos-luz, gente. É um negócio que não dá. O número é aqueles que já vai 10 vezes não sei o que, elevado a 300 lá, não sei quantos zeros, aqueles números que a gente não consegue nem imaginar. Então, na visão materialista, qual é a percepção que a gente tem da gente? Que nós somos seres pequenos. E como nós somos seres pequenos, vamos lá, ó, a visão materialista. Como nós somos seres pequenos, nós precisamos, para manter a nossa existência, ampliar, porque nós somos pequenos, precisamos nos tornar grandes. Só que o pensamento é materialista. Onde é que a gente vai se tornar grande? Na matéria. E como o pensamento de que se tornar grande na matéria é o que vai trazer sentido para a nossa existência, a ideia que surge do materialismo é a ganância e o egoísmo. Por quê? Olha só. Estou no pensamento materialista. Então, no pensamento materialista, eu penso, sou matéria, logo, eu preciso de matéria para conseguir dar sentido à minha existência. Então, para eu deixar de ser pequeno, eu preciso ter mais e só para mim. Aí, quando você fala assim, meu Deus, por que o mundo hoje em dia está tão egoísta? Porque o mundo se vê pequeno em razão da visão materialista. Então, isso daqui, para o espiritualista, faz todo sentido. Para o materialista, ele vai falar assim, isso é um absurdo, não tem nada a ver. Então, por exemplo, você está conversando com a pessoa, a pergunta que ninguém quer ouvir, ninguém quer fazer a pergunta, ninguém quer saber, ninguém gosta de conversar sobre esse assunto. Mas conversar sobre a morte. Quando você chega para uma pessoa e vai perguntar, o que você acha que vai acontecer quando você morrer? Aí a pessoa, ai meu Deus, que absurdo, já está falando em morte. Mas é fato, todos nós vamos. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, outros vão depois da hora, outros vão antes da hora, mas todo mundo vai. O ponto é, o que vai acontecer depois que você morrer? Por que essa pergunta é tão importante? Porque essa pergunta responde qual é a visão que você tem de mundo. Qual é a visão que você tem de mundo? Porque normalmente, quanto menos a pessoa gosta de responder essa pergunta, mais ela está tendente a ter uma visão materialista. Porque ela acredita que quando ela morrer vai acabar tudo. Vai acabar tudo. Por isso que tem um pensamento inconsequente. Eu, quando converso com pessoas que são inconsequentes, normalmente a resposta que elas me dão é o seguinte, não, porque quando eu morrer vai acabar tudo, então eu tenho que fazer agora. Então a pessoa fala, não, eu tenho que usurpar, por que eu tenho que usurpar? Eu só tenho a vida agora. Por que as pessoas cometem violência? Por que as pessoas fazem as coisas erradas? Porque ela acredita, eu só tenho agora. Eu tenho que aproveitar agora, porque quando eu morrer, acabou. E detalhe, muitas pessoas que se dizem religiosas, que acreditam em religião, têm uma visão materialista. Muitas. Muitas. Não são poucas, não. Então não é só porque a pessoa fala de Deus que ela entende o que é Deus. Não, muitas pessoas, mesmo aquelas que têm determinados pensamentos religiosos, elas têm uma visão materialista. Em que sentido? Eu só vou ser feliz quando eu tiver matéria. Eu preciso ter matéria, eu preciso ter mais, eu preciso tudo para mim, porque se Deus me der tudo é porque Deus me abençoa. Você tem visões materialistas mesmo dentro da linhagem religiosa. Ela é reducionista, ela reduz a tua existência, ela reduz a tua significância. Então a coisa mais comum, às vezes, você ouvir até dentro de movimentos religiosos, pessoas falarem que você não vale nada. Por que estão afirmando que você não vale nada? Porque tem uma ideia materialista do ser humano. Tem uma ideia materialista do ser humano. Eu já ouvi várias vezes, de vários lugares, pessoas falando, o ser humano não vale nada. O ser humano não vale nada. É uma visão materialista. É uma visão que reduz a capacidade do ser humano. Por outro espectro,
nós temos uma visão espiritualista. Na visão espiritualista, nós temos duas linhagens. Eu estou a grosso modo, viu, gente? Eu não estou aprofundando, não. A gente pode falar disso aqui um tempo inteiro. Só que a palestra vai ser só a introdução. E eu quero chegar no ponto principal. Dentro da visão espiritualista, nós temos a visão dualista e a visão monista. Vamos lá. Na visão dualista, nós acreditamos no mundo espiritual de forma dúplice. Nós acreditamos em um Criador e um que combate o Criador em pé de igualdade. Então, a visão dualista, ela tem uma visão de mundo em que Deus está em combate. Deus, apesar de ser o todo de tudo, está em combate com alguém que ele criou, mas tem tanta força quanto ele, tanto que está brigando até hoje. Então, na visão espiritualista, dualista, Deus é um ser de confronto. Deus é um ser de confronto e não só isso, extremamente sensível, extremamente suscetível a irritações, suscetível à vingança e suscetível ao ódio e rancor. Tanto que o ser humano precisa levar uma vida para agradar a Deus sob pena de punição eterna. Sob pena de punição eterna. Então, ou seja, se você não andar na linha, tu vai queimar no fogo do inferno o resto da eternidade. Gente, eternidade é muito tempo, gente. Eternidade é muito tempo. Muito tempo. Para você ter ideia do que é eternidade, se você pegar aquelas músicas ruins e começar a escutar, você vai ver como é que 4 minutos demoram muito. Você imagina o resto da eternidade sofrendo. É muita coisa. Então, esse aqui é a visão dualista. Deus contra o mal. É Deus contra o mal. Então, o mal tem existência real e combate Deus em pé de igualdade. Então, você anda no fio da navalha. Se você cair para um lado, Deus te pune. Se você cair para o outro, o capeta te pega. Então, você fica andando e você não sabe o que está acontecendo. E você fica ali. Então, essa visão é uma visão em que, pese seja espiritualista, é uma visão reducionista. Ela reduz o ser humano a mero fantoche. Porque ou você age com medo de um, ou você age tentado por outro. Ou você age por medo, ou você age pela busca do que é gostoso. E o que é gostoso é ruim. E o que é ruim não agrada o outro. Então você fica, sabe naquela briga de comadre? Se você falar com ela, você não fala mais comigo. Aí você fica, meu Deus, o que eu faço? Então, é uma espiritualidade que reduz o homem novamente a um ser meramente material. E você tem uma espiritualidade extremamente aprofundada, que é a espiritualidade monista, da qual poucos ensinamentos fazem parte, mas aceite ou não é uma delas. E o que fala a espiritualidade monista? Só existe Deus e que vem de Deus. Aceite ou não, ela afirma categoricamente, só existe Deus. Ponto. Aí eu tenho que abrir um parêntese, porque esse é um ponto que é um pouco complexo, mas que a gente precisa compreendê-lo. Quando a gente fala existe, existir, o verbo existir, a palavra existência, são palavras complexas, porque elas são utilizadas em várias frentes. Da mesma maneira que a palavra amor é utilizado para tudo, até para coisas absurdas, as pessoas utilizam a palavra amor, você tem a palavra existir utilizada para tudo. Então ela é muito complexa, mas ela é uma palavra necessária. Lembremos-nos, as nossas palavras são utilizadas para descrever o mundo das formas. Falar daquilo que não tem forma é muito difícil. Então a gente acaba usando as palavras buscando fazer uma aproximação de sentido. Então, existir, filosófica e espiritualmente falando, é diferente de manifestar. Existir filosoficamente só pode ser dado àquilo que é eterno.
O que não é eterno não existe. Por que não existe? Porque ele tem princípio e fim. Se ele tem princípio e fim, ele manifesta, mas não existe. Filosoficamente falando, existir tem que ser algo que seja perene, tem que ser algo que seja eterno, tem que ser algo que seja absoluto. Mas para ser eterno, absoluto e perene, ele não pode ter falhas, porque se ele tiver falhas, ele se implode, ele se destrói. Então, ele tem que ser absolutamente harmônico, e se ele é eterno, perene e harmônico, eu concluo que ele é perfeito. Ele é perfeito porque dentro dele há a absoluta harmonia. Se há absoluta harmonia, é porque ele está em tudo e sabe de tudo. Então, a existência é uma qualidade que nós podemos falar que é uma qualidade divina. Por quê? Porque é eterno, é perene, não tem princípio, não tem fim e não tem lacunas nem erros dentro da sua existência. Por quê? Como é um todo perfeito e harmônico, passa a ser absolutamente harmonioso, absolutamente reluzente, absolutamente o bem. A essa existência as pessoas chamam de Deus. Só que entender a existência é complexo. Como as pessoas não conseguem entender a existência, elas pegam a manifestação e acreditam que a manifestação é Deus. E dentro da manifestação, você tem o efeito da luz e sombra. O que eu quero dizer? A existência, para ser absoluta, ela não pode ter forma. Um quadrado só pode ser um quadrado. Ele não pode se transformar numa bola. Como é que faz para um quadrado virar uma bola? É se a essência do quadrado não tiver forma. Gente, eu posso fazer um bolo na forma que eu quiser? Posso, não posso? Por quê? Porque a massa não tem forma. Eu coloco ela na forma que eu quiser. Se o bolo vier quadrado, eu nunca vou poder fazer um bolo redondo. Eu posso cortar. Sim, mas ele vai ficar cortado. De origem eu não posso fazer. Então, Deus só pode ser absoluto se ele não tiver forma. Exatamente porque ele não tem forma, ele pode assumir todas as formas. Como o quadro branco. Ele só pode ser absoluto no conteúdo se nada tiver nele. Porque se ele já vier escrito, eu não consigo usá-lo. Então, exatamente por ser branco, eu posso imprimir nele o que eu quiser. Então, o quadro é livre. O quadro é livre, porque ele pode assumir a forma que ele quiser. Da mesma forma, Deus assume a forma que ele quiser, porque ele não tem forma. Por isso que ele é infinito. Porque se ele tiver forma, ele se torna finito. Ora, se Deus é infinito e vai assumir forma, a forma assumida a gente chama de manifestação. E qual é o problema? Quanto mais o pensamento é materialista, mais ele se prende à manifestação. Quanto mais for um espiritualista o pensamento, mais ele sai da manifestação e ele vai para a existência. Para ele, que confusão que você deu na minha cabeça. Estou até com dor de cabeça. Gente, que viagem. Que viagem, que viagem, que viagem. Mas por que isso é importante entender? Porque agora nós vamos entrar na diferença entre imagem verdadeira e fenômeno. Para você entender o que tem dentro de você e você não dá valor para aquilo só que você vê. Quando nós entendemos isso, a gente compreende. Quando nós falamos que Deus é absoluto, nós estamos falando de manifestação ou de existência? Existência. Quando a gente fala Deus é maravilhoso, nós estamos falando de existência. Pois bem, a pergunta que vem, nós viemos da onde? Da existência ou da manifestação? Existência. Da existência, parabéns, nós viemos da existência. A pergunta é, da existência só pode vir o que, gente? Vou dar uma dica. De cachorro só pode nascer o quê? Vocês têm certeza? Não pode vir um tubarão, não?
De cachorro só pode vir? De gato só pode vir? De peixe só pode vir? De existência só pode vir? Deus ou existência. Logo, se nós existimos, é porque nós somos na essência Deus. Rapaz! E tem gente que ainda fala para mim, absurdo isso que você está falando. Absurdo, mas você tem coragem de falar que o homem sujo e pecador é filho de Deus. Eu não estou falando da manifestação, ó ser sem sabedoria. Estou falando da existência. Quem é filho de Deus é a tua existência, não a sua manifestação. A sua manifestação está sujeita às leis da matéria. Você é filho de Deus, mas fica uma semana sem escovar o dente e tomar banho. Pra você ver a porcaria que vai virar. A manifestação se submete à lei. A existência é a lei. É diferente, é profundo e é libertador. Porque nós aprendemos na Seichonoye que nós temos a existência dentro de nós. Traduzindo no linguajar cristão, nós somos filhos de Deus. É isso que nós estamos falando. Filosoficamente, nós somos o produto da existência. Da existência só pode sair existência. Logo, se eu também sou existência, o meu espírito nunca morre, nunca adoece, nunca envelhece. O meu espírito é absolutamente amor, pureza e maravilha. O meu espírito é a imagem verdadeira. O que é a imagem verdadeira que a Seichonoye fala? É a existência que habita dentro de nós. O corpo carnal é a manifestação ou a projeção dessa existência. E quem é que faz essa projeção da existência? A nossa mente. De acordo com o que está na sua mente, essa existência vai se manifestar de forma mais pura ou não. Se a sua mente estiver lotada de impurezas, de sentimentos negativos, de pensamentos contrários a Deus, pensamentos contrários a Deus que eu falo é ódio, rancor, mágoa, insatisfação, tudo isso vai manifestar uma projeção não condizente com o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus continua dentro de você? Sim. Porque você é existência. Você é existência. Aí vem a pergunta, o que vai acontecer com você quando você morrer? Aí você começa a entender por que essa resposta é tão importante. Ora, a manifestação mais grosseira vai para o cemitério. Vai vir uma outra manifestação chamada corpo espiritual, ou espírito, que vai viver no mundo dos espíritos. E lá eu continuarei o trabalho de purificar a manifestação para manifestar o meu existir. Então, o que proporciona esse pensamento é a libertação do homem quando ele compreende quem ele é na essência. Ou seja, nós somos, todos nós, eu, você que está em casa, o craqueiro que está na esquina, todo noiado, o preso que está dentro do presídio, o doido que está lá dentro do manicômio, todo mundo, o político que foi eleito, todo mundo é filho de Deus. Só que uns manifestam e outros não. Aí a gente entende. Por que todo mundo é filho de Deus? Porque todo mundo existe, mas nem todo mundo manifesta. E o nosso trabalho aqui é manifestar. Manifestar. Por isso que dá trabalho. Aí vem a pessoa, não, porque eu fiz lá um negocinho e já estou salvo, eu vou para o paraíso. Que paraíso, cara? Você acha que você vai para onde, filho de Deus? Ah, não, eu vou para um lugar que eu não preciso fazer nada. Eu vou passar o resto da minha eternidade sem fazer nada, com a roupa branca, andando num jardim aí, tocando harpa para não sei o quê, e vou ficar pulando de nuvem em nuvem. Pensamento pequeno, cara. Você acha que o trabalho vai acabar? Ah, ele morreu, vai descansar. Que descansar, filho? Aí continuar trabalhando, porque a vida, ela é eterna. A vida continua se desenvolvendo eternamente. Aonde a vida toca, ela se desenvolve, não interessa as condições. Ela se desenvolve, uma capacidade infinita de criar. Logo, nós também temos a capacidade infinita de criar, de começar, de
vencer, de dar reviravoltas, de transformar aquilo que antes era ruim em algo bom. Essa é a vida, porque é o que impulsiona a existência. O envelhecimento da pessoa não começa com a idade. O envelhecimento da pessoa começa quando ela para de manifestar a vida de Deus. É quando ela para de perseguir a existência e começa a se acomodar na manifestação. Começa aquelas falam, não, que eu sou velho mesmo. Velho não faz nada. Mentira. Mentira. Esse é o pensamento de acomodar. Vou me acomodar. A pessoa já decide morrer antes da hora. Vou me acomodar, não vou fazer mais nada. Fazer mais nada. E é exatamente isso que vai causando envelhecimento. Todos nós vamos ter dificuldade, porque o corpo carnal, ele vai chegando a um ponto que ele vai se desgastando. Mas a vida não. A vida não, O corpo carnal, ele pode até começar a parar, mas a vida continua impulsionando. A vida continua porque você sabe que ela tem existência. Logo, nós somos eternos. Aí a pessoa chega e fala assim, mas Seitonê fala que o homem é eterno, mas o cemitério está cheio de morto. O cemitério está cheio de manifestação. De vida, não. Vida, não. De manifestação, está sim. A manifestação parou de funcionar, você vai, bota numa caixa e bota lá dentro do cemitério. A manifestação vai morrer. E tua vida? Jamais. Sua vida jamais morrerá. Porque a sua vida, ela existe. Compreendendo isso, vamos lá. Só a título de curiosidade, olha que interessante. Isso é explicado, gente, também em outros movimentos. Não é só a Seitonê que explica. É que a Seitonê traz de uma maneira clara, direta. É tão claro que chega a ofender. É tão direto que as pessoas tomam um susto. Quando você fala isso, a pessoa que fala, nossa, o que eu já fui chamado, porque você chega e fala assim na cara, a pessoa, que absurdo isso daí, o que você está falando é uma mentira, você é um fariseu, você está falando em vão, e começa a ofender, porque a pessoa não compreende isso daqui. Olha que interessante, Bíblia Sagrada, no Evangelho de Gênesis, livro do Velho Testamento, que tem os primeiros livros escritos e adotados pelo cristianismo, que também são adotados pelo judaísmo, o Pentateuco, que são 5 primeiros livros do Velho Testamento, fazem parte da Torá, que é o livro do judaísmo. E dentro do islamismo, os livros iniciais da Bíblia Sagrada também são tidos como livros de profetas. Então, você vê, é algo comum a pelo menos 3 grandes religiões do mundo. Lá no Gênesis consta, no primeiro capítulo, no 6º dia, e Deus criou macho e fêmea, e os fez a sua imagem e semelhança. E Deus criou o homem e a mulher e fez a sua imagem e semelhança. E olhou para eles e olhou para toda a criação e disse, tudo é muito bom. Ele olhou para tudo e falou, tudo é muito bom. Ora, Deus criou, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus é universal. Ele olhou para o homem e para a mulher que ele acabara de criar e falou, são muito bons. Aí você vai para o evangelho, para o segundo capítulo de Gênesis, desculpa. Você vai para o 2º capítulo de Gênesis. Lá para o iniciozinho, Deus cria o jardim do Éden, aí ele vai e fala assim, agora eu vou criar o homem. Pega do pó da terra e sopra em suas narinas o sopro da vida. E Adão é criado. E Adão está lá, todo de boa lá no paraíso. E está lá com a bicharada toda, dando nome pro pessoal lá. Aí de repente Deus olha e fala assim, você está muito de boa, velho. Deixa eu te arrumar um problema. Aí ele vira e fala assim, bota Adão para dormir, tira dele a costela e dela faz Eva. A primeira pergunta que a gente faz, para que Deus está criando um homem e uma mulher? Se ele já criou no Gênesis 1. Para que ele está criando de novo? E agora nominando. E o pior, desobedientes. Porque o homem criado no capítulo 1 era sua imagem e semelhança. O homem e a mulher criado no capítulo 2, ele deu o paraíso para eles. Falou assim, vocês estão aqui, vou fazer a Disneylandia espiritual para vocês. Vocês estão aqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês estão com tudo. Só não coma a maçã daquela árvore. Tinha milhares de árvores, ele só apontou uma. O que eles foram fazer? Comer o diacho da maçã. E a pergunta é, tentados pela cobra, a pergunta é,
quem botou a cobra lá? Ninguém responde essa pergunta. Por quê? Se Deus criou o Jardim do Éden, aonde entrou o diacho de uma cobra que fala e tenta? Aí a cobra foi lá, os caras trocaram um paraíso por uma maçã. Primeira pergunta, quem trocaria o paraíso aqui por uma maçã? Se fosse um mousse, se fosse um pudim, se fosse bolo, brigadeiro, pô, você até encarava. Agora, por uma maçã, velho, quer dizer, o pessoal já começou em dieta. O Jardim do Éden já era em dieta. Aí vai, trocaram o paraíso e foram expulsos. E Deus falou ao homem, você retirará o seu esforço com seu suor e a mulher dará à luz com dor. A pergunta é, que homem é esse desobediente que quis comer o fruto da sabedoria do bem e do mal e foi expulso do Jardim do Éden e foi sentenciado a sofrer e trabalhar e tiveram 2 filhos e já deu barraco nos 2 filhos, que um matou o outro, ou seja, já começou a primeira família em casos de família e polícia, já deu polícia na primeira família. Que homem é esse? É o homem existência citado no capítulo 1 ou o homem manifestação? Olha a Bíblia explicando o que eu acabei de falar. Agora, se a pessoa não entender isso daqui, ela vai pegar a manifestação e achar que é tudo igual. Por isso que Deus começa a ficar meio perturbado. Por quê? Você pega a manifestação e acha que a manifestação é Deus. Então Deus te esquece. Deus esquece. Deus está lá criando a nebulosa. Aí você fala, Deus, quê? Quem me chama? Aí você, eu estou precisando de dinheiro. Quem? Ô, seu Zé. Esqueci de você, cara. Nem estava lembrando. Então deixa eu te dar uma graça. Mas a Dona Maria do teu lado, não. Ela falou meu nome em vão. Toma-lhe uma desgraça. E pá! Então Deus começa a ficar um cara assim. Então, como eu não sei se Deus é bom ou ruim, o que eu vou fazer? Deixa eu puxar o saco, deixa eu agradar a Deus para ver se Ele me dá alguma coisinha. E você começa a ter um pensamento materialista ou um pensamento espiritualista dúbio. E você começa a puxar o saco de Deus, você começa a gritar o nome de Deus, você começa a falar que você é de Deus, quando na verdade não é isso que vai agradar. Você acha que Deus está lá em cima e você está gritando, Deus, eu te amo, e Deus, ai, velho, você de novo, velho. Você acha que você vai ganhar Deus no choro, na chateação, na apurrinhação, na repetição? Aquele cara que é tão chato que quando chega, não, eu te dou o que você quiser, mas sai de perto de mim. E ainda quando morrer, você acha que ainda vai para o céu para ficar do lado dele? Já não te suporta separado, você imagina que ele vai te botar dentro de casa? Deus, cheguei. Você de novo, velho. Não aguento mais. Então, chega a ser uma visão espiritualmente muito primária. Por que ela é muito primária? Porque ela retira de você toda a capacidade que você tem de manifestar o sagrado. E a Seichonoye, ela vem. Por que a Seichonoye é difícil? Porque a Seichonoye te ensina a existência. Aí vem depois e fala, quem é que vai manifestar a tua existência? Você. É aí que é o difícil. É muito mais fácil botar nas costas de alguém. Ah, eu não me curei porque Deus não quis. Aí Deus olha, eu? O que eu tenho a ver com isso, filho? Quem odeia é você. Quem fala mal é você. Quem pensa errado é você. E eu sou culpado? Bonito. Essa é a visão, gente. É muito mais fácil botar a culpa nos outros. Ah, não, eu sou meio perturbado por culpa dos meus pais. Ah, não, eu tenho problema por causa da minha família, por causa do meu país. É tão mais cômodo. Já diziam, se você chega à noite e consegue deitar e dormir calmamente, é porque você já sabe em quem pôr a culpa. Porque é difícil assumir responsabilidade. É muito difícil, dói demais. Dói demais. Mas ao mesmo tempo que é uma dor e um peso muito grande, é uma libertação por outro lado. É uma libertação. A experiência de você assumir responsabilidades e saber que você é o gestor de tudo te faz grandioso, porque você passa a assumir aquilo que está ao seu redor. Errei. E quem não errou? Assuma a responsabilidade e vamos consertar. Se minha vida não está do jeito que eu gostaria, talvez seja porque eu não tenha feito o que é necessário para transformá-la. Estou esperando que os outros façam. Ao caminho do perdão,
o dia que ele vier pedir desculpa, eu penso. O perdão não funciona assim. Quando a gente se liberta e entendemos que nós somos existências, a gente passa ao perdão independentemente da postura do outro. Porque o ato de amar é um ato de coragem que você manifesta para você libertar, para você se libertar da feiura da manifestação. Então, entender isso aqui é fundamental. Então, quando a gente fala que dentro de nós existe uma força gigantesca, o que eu estou falando? Dentro de nós existe Deus. Deus está dentro de todos nós. E a capacidade de manifestá-lo é que vai dizer que tipo de vida que você leva. Aí quando a gente fala, sorria, eu vou sorrir por quê? Exatamente para manifestar a Deus. Não é por quê. É para você aprender a manifestar a Deus. Aí você começa a fazer isso como exercício. Aí você começa assim. Aí a pessoa não sabe se você está chorando ou rindo. Mas aí você começa. Daqui a pouco você sorri de novo. Você sorri de novo, você sorri. Aquilo vai se tornando um hábito, daqui a pouco você aprende a sorrir de forma natural. E quando você sorri, manifesta Deus. Uma vez eu fiz a seguinte experiência, estava tendo ônibus, e eu lá sentado e olhando para a cara, todo mundo com a cara fechada. Todo mundo com a cara fechada. Eu falei, deixa eu ver qual é a experiência de eu olhar para a pessoa e sorrir para a pessoa. Sorrir para a pessoa. E assim, aí a pessoa olhava para mim e eu só fazia assim, ó. E a pessoa começava a rir. Teve vezes que não deu certo? Teve vezes que não deu certo. Só que as vezes que deram certo, eu fiquei pensando, por que a pessoa começou a sorrir? Ela deve ter pensado, esse cara é doido. Esse cara é doido, velho. Tô no meio do ônibus, o cara olha pra mim e sorri. Esse cara tá dando em cima de mim. Ou simplesmente, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz por sentir a felicidade. Aí você começa a observar que existe muito mais coisas por detrás da matéria que a gente antes sequer imaginava. Por exemplo, quando a gente vai olhar relacionamento, a gente pensa, eu vou entrar no relacionamento porque eu quero ser feliz. Essa não é a finalidade do relacionamento. O relacionamento é você aprender a superar o seu egoísmo. É para isso que é relacionamento. Ter filho, então... Meu amigo, o filho é a superação. Porque você vai fazer tudo para não receber nada. Para você ainda ouvir do seu filho, você não sabe de nada. Eu falo, porque eu já fiz isso. Já cheguei pro meu pai e falei assim, você não sabe de nada. Hoje eu olho e falo assim, cara, como ele sabia? Quem não sabe de nada sou eu. Eu que estou apanhando agora. Então o que acontece? A gente vai aprendendo dentro das missões da vida as razões e os porquês para eu poder existir, para eu poder manifestar realmente a vida de Deus. Então, quando eu vou entendendo essas lições, a vida ganha sentido, ganha um novo colorido e você começa a traçar os passos do que a gente chama felicidade. O que é felicidade, gente? É a sensação de plenitude quando você manifesta Deus. Algumas coisas materiais enganam achando que nós estamos chegando nisso. Então, por exemplo, muitas coisas nos dão prazeres que são rapidamente desfeitos. As pessoas acham que nesses prazeres estão a manifestação de Deus, mas não, são passageiros. O que vai te dar a base da felicidade é aquilo que não passa. E o que é que não passa? A sua consciência da sua existência. Isso não passa. A manifestação passa, gente. A manifestação passa. Você faz uma viagem maravilhosa, a viagem é perfeita. Quando você chega, ela acaba. Você volta para a rotina, você volta para o dia a dia, você volta cansado, você volta com a dívida do cartão e volta. Aí o que acontece? O que vai fazer com que aquela viagem ela seja extremamente especial? Se as coisas que dela saírem te fizerem sentir a sua existência divina. Uma viagem com pessoas que você ama, manifestando verdadeiramente o amor, o respeito, a compreensão, a alegria e a harmonia. Então, quando você viaja com a sua família e a sua família constrói laços de afetividade, a viagem valeu a pena. E ela vai perdurar dentro do seu coração, porque ela foi algo que transcendeu a matéria. Transcendeu a matéria. Uma palestra pode ser extremamente motivacional,
Mas se ela não for capaz de mexer em algo dentro de você, capaz de fazer com que isso perdure, ela vai ser algo que você esquece. Daqui a pouco você já voltou àquilo que você era antes. Agora, se ela mexer e te trouxer algo que transforme a sua vida, ela vai te marcar profundamente. Como a palestra que eu assisti sobre amor aos pais. Que numa palestra que eu assisti sobre amor aos pais, eu tomei a decisão de me harmonizar com meu pai e com a minha mãe. E aí começou o caminho de transformação da minha existência, que me leva a grandes experiências de felicidade. As pessoas viram e falam assim, você é feliz porque você passou no concurso que você queria. Não, não é isso. Passar no concurso me trouxe alegrias? Óbvio. É óbvio, eu estudei que nem um cavalo para passar no negócio, é óbvio que me trouxe felicidade. Mas se isso trouxesse felicidade, todo mundo que passasse era feliz. E não é. O que é que sustenta a felicidade? É porque de trás do que eu exerço na minha profissão, eu tenho a consciência de que eu preciso manifestar a Deus. Então, meu trabalho não é trabalho, meu trabalho se torna missão. E quando o trabalho se torna missão, você se doa. Quando você se doa, você melhora, você se aperfeiçoa e você cresce. E quando você cresce, vem a felicidade. Vem a felicidade. Ou seja, felicidade é o processo, gente. É o processo. E eu fico triste de falar isso, porque essa frase hoje em dia é tão utilizada, todo mundo pega e fala, gente, a felicidade é o processo. Mas é. O problema é que as pessoas não sabem processo do quê? Processo do quê? Gente, o dia que eu tomei posse no concurso de juiz, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi emocionante. Mas no dia seguinte, tudo igual. Tudo igual. Eu acordei e estava tudo igual. Agora eu estava mais enrolado, porque agora eu era responsável pelas coisas. E começou a me dar um desespero. O que é que manteve a felicidade? Foi a sensação que eu tive de ter dado muito orgulho aos meus pais. Isso manteve minha felicidade. Isso não é material. Isso é imaterial. O orgulho dos meus pais de verem o que eu me tornei, depois de tudo que eu aprontei, aquilo me trouxe felicidade. Eu falei, opa, a felicidade está além de existir. E o tempo passa e a felicidade se mantém porque você vai vendo que você pode ajudar em várias situações, várias vidas que vão passando por você e você tem chance de transformar. Aí você fala, gente, que legal, eu continuo trabalhando em prol de algo que não é material. Isso é a consciência que a gente começa a ter de existência. E olha lá, gente. A força gigantesca do seu interior. Nós descobrimos essa força. Agora nós vamos aprender rapidamente o caminho para manifestá-la. Olha que interessante, a gente tem que entender esse início. Eu bato muito na tecla desse início porque algumas pessoas têm dificuldade de entender esse linguajar da Seichonei às vezes, porque ela fala assim, mas como pode um homem tão pequeno como nós fazer algo grandioso? O homem pequeno não. Se você olhar para mim, esse ser que apresenta a voz fenomenicamente, ele é cheio de falhas. O João Ricardo, ele é cheio de falhas, gente. Eu sou uma pessoa absolutamente em processo de aprendizagem. Eu sou um estagiário que está aqui, sabe aquele estagiário que aparece em treinamento? É o que está nas minhas costas. Eu estou longe de manifestar aquilo que eu sou capaz. Estou longe, mas eu estou em processo de aprendizagem. O que eu falo aqui não é sobre a minha aparência, é sobre o meu interior. A vida que está dentro de mim, ela é impecável. Ela é maravilhosa, porque ela é exatamente igual a que está dentro de vocês. Ela é exatamente a mesma que está dentro de todo mundo. Essa vida é maravilhosa. Esse eu aqui é falho. É falho. Eu erro, eu esqueço, dou uma nota. Outro dia, encontrei um colega meu lá no shopping. Aí ele estava andando, cadê a namorada dele? Namorou a faculdade inteira. Cheguei para ele, cadê tua namorada? Aí ele, terminei. Aí eu naquela curiosidade de querer saber por que aconteceu. Aí, na hora que ele falou terminou, ele estava triste com o amigo, né? Aí minha esposa, na época, a namorada já estava me puxando. Aí eu falei assim, quando? Aí ele, ontem. Aí eu, não satisfeito. Aí minha esposa já puxando, para. Aí eu virei e falei, por quê? Aí ele começou a chorar e falou, não sei, pergunta para ela. Aí eu, caraca, velho, que porcaria que eu fiz, velho. Aí, então tá bom, tchau. Eu fui lá assistir o filme todo feliz e deixei o cara chorando e o amigo revoltado comigo.
Aí eu falei, gente, mas como eu sou... A minha esposa falou assim, amor, você não pode perguntar. Eu falei, não dá vontade de perguntar os negócios, eu sou curioso, velho. Aí eu chego lá e saio perguntando tudo, e dou umas manotas. Aí o que eu já aprendi, por exemplo, nunca pergunto se a mulher está grávida. A mulher está de 9 meses, ela fala assim, eu vou ganhar bebê. Sério? Nem percebi. Porque assim, dou uma nota demais, sabe? Nossa, falo umas coisas que não tem explicação, falo besteira, falo as coisas erradas, porque eu também estou em processo. Então, não se preocupa não, 2 anos depois eu encontrei esse meu amigo, aí quando eu vi, eu só cumprimentei e falei, não vou nem perguntar como é que tá. Falei, aí ele virou, só para falar que eu estou namorando, eu não quero saber mais nada. Já dei muito erro na tua vida, já destruí muita coisa. Então o que acontece? Isso é para mostrar que às vezes a gente fica endeusando a manifestação. Manifestação é manifestação, gente. Todo mundo carrega a tua cruz, todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem seus aprendizados, todo mundo tem aquilo que é falho, aquilo que precisa melhorar. O ponto é a disposição que você tem de manifestar Deus. É a vontade que você tem dentro de você de manifestar Deus. Olha só o que o professor Masaru Taniguchi fala no prefácio do livro. Prefácio, não tem nem número de página, gente. Prefácio, Verdade da Vida, o meu é a 15ª edição. Desde o volume 1 até o 6 desta coleção Verdade da Vida, vim esclarecendo teoricamente, recorrendo inclusive à física e à medicina modernas, que a essência do homem, a imagem verdadeira da vida, é constituída da mesma força grandiosa que criou o Sol, a Terra e a infinidade de corpos celestes. Já parou para pensar nisso? Que força fantástica é essa que criou o Sol? Que força fantástica é essa que criou o Sol? Gente, se a gente observar como é que são criados os corpos celestes, é algo absolutamente absurdo. A gente começa a estudar um pouco a nossa estrela, é um negócio que a gente fica encantado. Primeiro pelo tamanho, pela monstruosidade. Então, o pessoal falou que toda energia, por exemplo, que já foi produzida na Terra, não chegou perto de mais ou menos a energia que o Sol produz em 10 segundos. Olha que absurdo, gente. Gente, se você parar para pensar, o Sol está a 150 milhões de quilômetros. É longe, gente, isso é mais longe que Caldas Novas, gente. Para quem não tem ideia de quanto que isso é longe, 150 milhões de quilômetros é muito longe. E como é que está nossos dias hoje? Quente? Fervendo. Experimenta ficar sem blusa no sol. O que acontece com você? Você se queima. A 150 milhões de quilômetros o sol ainda tem capacidade de carbonizar a gente se ficar no sol. Olha a força que é essa estrela. Que força é essa que criou o sol? É a pergunta. Se nós tivermos uma visão materialista, foi o acaso. Se a gente tiver uma visão espiritualista, quem é que criou o sol? Deus é a existência. O sol é a manifestação. A força que criou o sol é uma força de existência. Ela está onde? Está onde? Dentro de nós. Então, ou seja, a mesma força que criou o sol está dentro de você. Está dentro de você. Isso não é teoria, é fato. É fato. A vida está dentro de você. A mesma sabedoria da vida que faz com que os corpos celestes façam bailar milenar de forma harmônica, é a mesma energia que está dentro de você. Então, quando ele fala, é constituída da mesma força grandiosa que criou o Sol, a Terra e os infinitos corpos celestes. Realmente, dentro do homem se aloja a mesma força gigantesca que criou o universo. Dentro do homem se aloja a mesma força gigantesca que criou o universo. Quando o homem despertar para a existência dessa força gigantesca e eliminar seu complexo de inferioridade, bem como desatar as amarras da autoprisão resultante da consciência de culpa, conseguirá manifestar uma força extraordinária que ele jamais imaginou possuir. Nós temos essa força. Por que nós não a manifestamos? Por 2 motivos. Complexo de inferioridade e
sentimento de culpa. Olha aqui, aonde hoje em dia se trabalha muito. A liberdade da manifestação do Filho de Deus, ela vem quando você toma consciência da sua existência. Olha que interessante. Hoje em dia tem milhões de teorias, milhões de coisas que as pessoas ensinam aí, faz um curso disso, faz aquilo, que você vai aprender a superar e destravar a mente rica que existe dentro de você. Aí você vai lá, ei, eu sou rico, vamos lá. Aí você vai lá fazer o curso. Aí no curso ele vai te ensinar, pensa positivo. Aí você, beleza, eu tenho que pensar positivo. A pergunta é, como que eu penso positivo se a minha vida é uma desgraça? Como é que eu vou mudar se tudo é destruído o tempo todo? Não tem como você se tornar verdadeiramente positivo se você não souber quem você é na essência. Porque a manifestação, se tiver avacalhada, tu não consegue sair dela. É muito fácil falar de provisão com dinheiro na conta. É muito fácil falar de harmonia tendo tudo bem em casa. É muito fácil falar de amor tendo um monte de gente apaixonada por mim. E quando eu não tenho nada disso? Você só é capaz de revolucionar realmente a tua compreensão se você souber quem você é. Porque na hora que você descobre quem você é, aí sim você tem da onde tirar as forças para eliminar o seu complexo de inferioridade e o seu sentimento de culpa. Quando você começa a eliminar isso daqui, você começa a crescer. Por que que muitas vezes pessoas religiosas sofrem mais do que pessoas não religiosas? Pelo sentimento de culpa. Sou pecador. Eu tinha um colega que falava assim, chicoteia Jesus, eu não mereço nada. Se Deus me deu, eu não mereço nada. Rapaz, se Deus está te dando. Por quê? Olha o sentimento de culpa. Sou pecador, sou filho do pecado, sou filho da matéria. Eu tinha um colega que aos 15 anos ele fumava, gente, ele parecia uma locomotiva. Era um cigarro atrás do outro. Aí eu perguntei para ele, por que você fuma tanto? Aí ele, porque eu nasci em novembro. Aí eu parei, por que você vê novembro, velho? Aí eu parei assim, fiquei pensando, sabe quando conta aquela piada que você não entende? Aí você fica assim pensando. Aí eu parei, não entendi novembro. Aí ele, porque eu sou filho do carnaval. Aí o filho do carnaval é, meu pai e minha mãe se conheceram, no momento ali, sei lá onde, se foi numa esquina, se foi dentro de um banheiro público, eu fui gerado. Ele tinha uma revolta dentro dele, uma revolta, porque ele falava, eu não vim do amor. Então ele tinha autodestruição dentro dele. Não manifesta a vida de Deus porque ele sente que ele não merece. Se ele descobrir que ele é existência, mesmo que o fenômeno não tenha sido desejado, ele sabe que aqui ele tem uma missão. E qual é a missão dele? Manifestar Deus. Aí ele consegue tirar força para superar as dificuldades. Eliminar um complexo de inferioridade quando a gente se compara, gente. A gente se compara. Você quer ter complexo de inferioridade? Vai lá no Instagram e vai ver a foto de quem está lá. Você olha, caraca, só eu sou feio. Todo mundo é bonito. Você fala, caraca, todo mundo tem um corpo saudável, só eu que estou avacalhado. Só eu que as coisas não cabem. Por quê? Porque as pessoas estão mostrando coisas e a gente começa a se comparar. Começa a se comparar. A gente se esquece que por detrás da beleza fenomênica, gente, que é estampada numa foto, tem o dia a dia. Tem o dia a dia. A pessoa pode estar linda, mas você não sabe se ela tem uma maneira de viver que também é linda. Porque a pessoa pode ser insuportável. Ela pode ser uma pessoa que você não consegue sequer conversar. E você não consegue ter uma vida feliz se você não tem a expressão. Então a gente começa a criar complexo de inferioridade. Então se associa o sentimento de culpa pela ideia de pecado, mais o complexo de inferioridade que nós desenvolvemos, meu amigo, prato cheio para não manifestar Deus. Da onde que vem a libertação? Quando nós sabemos quem nós somos. Uma experiência que eu tive, já para encerrar, que meu tempo já acabou, Gustavo já está ameaçando aqui cortar o fio. Olha só que interessante. Uma experiência minha. Eu era extremamente tímido. Eu tinha muita vergonha de falar. Muita. Aí quem olha fala, até parece preletor. Mas o que aconteceu? Um dia falaram para mim, Deus não é
tímido. Aquela frase retumbou dentro de mim. Deus não é tímido. Eu falei, pô, não é que é, cara? Deus não chega com timidez. Eu vou criar um universo aqui, ó. Já chega chutando, velho. Vamos criar o trem aqui com tamanho. Vamos fazer os negócios assim para valer. Quando falou Deus não é tímido, o que eu comecei a fazer dentro de mim? O que está dentro de mim? Deus. Se Deus não é tímido, timidez não é atributo divino. Comecei a treinar a falar. Foi fácil? Ih, gente, já fiz cada presepada. Já falei errado, erro de português, uns nós vai, nós vem, uns trem tudo assim. Já caí do palco. Já teve um monte de coisa, gente. Já fui falar uma vez, falei tudo errado. Então, assim, já travou a palestra e eu fiquei, o que eu faço agora? Já suei frio, já dei palestra em presídio, já dei palestra que no final ninguém aplaudiu, já dei palestra que eu falava boa noite, ninguém me respondia, já dei palestra que ficou gente perguntando e atrapalhando o tempo inteiro, já tiveram umas boas, já tiveram ruins, mas o ponto é que eu nunca parei. E dentro desse caminhar, eu fui desenvolvendo uma capacidade que sempre esteve em mim. Não foi uma dádiva que veio para Deus. Ele já nasceu, ele não chorou, ele deu palestra. Dá um tapinha no bumbum para a palestra de hoje. Não foi assim que eu nasci. Então o que acontece? Foi um desenvolvimento da capacidade que já existia dentro de mim. Por quê? Me ensinaram que Deus existe dentro de mim. Então eu tenho capacidade de manifestá-lo, desde que eu me esforce e trabalhe para retirar o complexo de inferioridade e o sentimento de culpa. É aqui que está focado as práticas da Seichonoye, para te ensinar que você é filho de Deus e a sua essência não tem dívida nenhuma e que você pode manifestar desde que você se esforce, pratique e abra as asas para levar uma vida muito mais leve no amor, na gratidão e na alegria. É assim que a gente se transforma. É assim que a gente faz uma revolução dentro de nós. É assim que a gente transforma aquele aglomerado de matéria causalística que ensinaram para a gente numa potencial máquina de manifestar Deus. E presta bem atenção, não são grandes feitos não, viu, gente? Eu vou mudar o mundo. Você quer mudar o mundo? Começa mudando você. Porque quando você chegar em casa e der um abraço na pessoa que você ama, você der um abraço em alguém querido, num amigo, até mesmo aqui, gente, se você abraçar uma pessoa que você ama, você já vai estar fazendo muito. Porque você já vai estar transformando aquela pessoa pelo seu amor. Você vai estar começando a existir muito mais do que simplesmente manifestar. Beleza, gente? Vamos então. Muito obrigado. Vamos então para a nossa meditação Shinsokan? Vamos lá então, gente? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Todos sentando e assumindo a posição de oração, por favor. Você de casa também, vamos sentar a ponta da cadeira, pés calcanhares juntos, levantados, costas eretas. Sentamos na ponta da cadeira exatamente para que as costas fiquem retas. Isso auxilia na postura, na concentração mental. Ombros relaxados, mãos em frente ao rosto, formando um triângulo equilátero. Não precisa tensionar, semblante sereno, feliz. Vamos agora adentrar no mundo da grande vida de Deus, que está aqui agora no nosso interior. Nós vamos entrar agora no mundo da existência. Por isso que a gente fecha os olhos carnais, para a gente não ver a manifestação. Nós vamos entrar no mundo da existência, e o mundo da existência a gente só consegue vê-lo no mundo das ideias, no mundo mental, porque no mundo da projeção a gente só vê o mundo da manifestação. Por isso que a meditação ela é feita de olhos fechados, respiração lenta e vagarosa. Não é um simples ar que nós respiramos, é a própria vida de Deus que aqui está e permeia os céus e a terra. Maiores explicações você pode ter no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, que é explicado tanto a postura física quanto a mental para a prática. Lembrando também que você pode fazer a Meditação Shinsokan todos os dias comigo no YouTube. É só entrar no canal da Meditação Shinsokan, lá tem a playlist das meditações e tem vários tempos, modalidades diferentes de Meditação Shinsokan
para que possamos praticar todos os dias sem falta essa meditação que nos ensina que nós existimos e não só manifestamos. Então vamos lá? Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Agora vamos visualizar este mundo repleto e absoluto de Deus, de pura existência. Um mundo perfeito onde a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia estão sempre presentes em nossa existência.
já não sou eu quem vive, mas a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram levantar-se para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar. Deixa eu trazer o quadro para nós passarmos o nosso dever de casa, que são práticas rápidas e fáceis para que possamos fazer em casa todos os dias, a fim de manifestar a vida de Deus, o existir de Deus no nosso interior. Então, primeiro, fazer todos os dias a nossa meditação, Shinsokan. Segundo, nós podemos repetir essa frase aqui. Sou a vida que existe em Deus. M.O., muito obrigado. Sou a vida que existe em Deus, sou a vida que existe em Deus, para a gente começar a tomar consciência cada vez mais que a nossa vida é a mesma vida de Deus. Por isso somos grandiosos, porque Deus também é grande. Vamos aqui repetir isso aqui, gente. Bota aí pelo menos umas 300 vezes por dia, gente. Moleza, moleza. Sou a vida que existe em Deus. Sou a vida que existe em Deus. Repita, repita, repita. Quanto mais você repetir, mais você vai conseguir sentir. E vocês podem ter certeza que vocês terão uma semana absolutamente maravilhosa em razão da luz que brilha no interior de vocês. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. A você de casa, meu muito obrigado. Não deixem de compartilhar e curtir para que mais e mais pessoas conheçam ainda mais a grandiosidade da vida que habita no seu interior. Meu muito obrigado. Feliz semana e até a próxima. Muito obrigado. A caridade é o ato de nosso dever e assim manifestamos amor em todos os atos. Todos os anos, a Seichonen do Brasil arrecada contribuições para tornar o Natal mais alegre para milhares de pessoas em todo o Brasil. A campanha pró-natal da Seichonen do Brasil existe desde 1969 e tem como principal objetivo apoiar entidades beneficentes que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade social. A campanha é realizada alguns meses antes do Natal, garantindo que as doações cheguem às pessoas necessitadas durante as festas de fim de ano, levando alegria e esperança. Contamos com a sua colaboração para a campanha pró-Natal. As doações
podem ser feitas nas sedes regionais da Seitonoye, espalhadas por todo o Brasil. Para mais informações, acesse sni.org.br/onde encontrar. A sua participação é fundamental para tornar este Natal ainda mais especial para aqueles que mais precisam. Agradecemos antecipadamente pela sua colaboração. Feliz Natal!